Parte 6. A linha do tempo. Testar versus investir. TI. Simplificando. Uma testadora prefere namorar vários homens ao mesmo tempo, e uma investidora fica muito desconfortável fazendo isso, e prefere focar seus esforços em um único homem. Podemos dizer que uma testadora pode ficar atraída por muitos caras de uma vez, e uma investidora não. O elemento testar-investir é o mais fácil de mudar das 3 dimensões do caráter. Ele pode mudar gradualmente com a idade, mas também de acordo com suas experiências individuais com namoros. Por exemplo, ela pode ser uma testadora, namorar bastante, depois encontrar alguém de quem ela realmente goste e se tornar uma investidora. O oposto também é possível. Por exemplo, se ela namorar um manipulador e investir bastante nele, e a separação for ruim a ponto de partir seu coração, ela pode se tornar uma testadora daí em diante. A outra coisa que devemos lembrar é que as testadoras poderão fingir ser investidoras, então você precisa ser muito bom para notar as pistas. Agora vamos falar do lado negativo de não conhecer a caixa de Pandora. Vamos supor que você conhece uma testadora. Você pode estar pensando que ela está saindo só com você e que está sendo fácil. Enquanto isso, ela pode estar saindo com mais 4 caras que estão competindo por sua atenção, só que você não faz ideia. Ela pode estar se comportando de forma estranha ou agindo de forma estranha, e você pensaria que é porque ela não está interessada. Mas isso não acontecerá com você, porque você vai entender a caixa de Pandora. Você é um praticante. Você vai saber como dizer de cara quando estiver lidando com uma testadora e também como fazer uma testadora largar os outros caras e focar sua energia em você e se tornar totalmente leal a você. E o mais poderoso é que se você domar uma testadora, ela poderá se tornar ainda mais leal a você, pois ela vai sentir que teve que passar por muitos caras diferentes até encontrá-lo. Agora, eu sei que isso é excitante, mas tenha paciência, porque nós precisamos falar um pouco mais sobre os traços específicos de uma testadora ou investidora, antes de falarmos sobre as estratégias avançadas. Mesmo conhecendo apenas a introdução do modelo da testadora-investidora, você pode ver claramente como a estratégia de namoro para esses 2 tipos será diferente. Uma mulher que está saindo com vários caras ao mesmo tempo terá uma mentalidade completamente diferente de uma que está focando toda a sua atenção em um cara só. E é exatamente por isso que seu plano de jogo precisa ser diferente. Testadora. Vamos começar com a testadora típica. Tudo se trata da diversificação emocional. Ela não quer apostar todas as suas fichas em um único cara, provavelmente devido a um trauma romântico no passado, vai saber. Então, ela testa. Ela deixa os homens de lado. Ela flerta bastante e atrai os homens. O importante é entender por que ela faz essas coisas. Muitas pessoas acham que as mulheres saem com muitos caras ao mesmo tempo para poder entender qual é o cara perfeito. E elas estão erradas. Na verdade, a testadora não se importa em encontrar um cara perfeito. Ela está conseguindo tudo o que precisa, certos tipos de valores e emoções da combinação de homens diferentes. E se elas forem jovens, elas estarão pensando, eu vou só me divertir por alguns anos e mais tarde vou encontrar alguém para ter um relacionamento. E, surpreendentemente, dentro desses poucos anos, mesmo se elas encontrarem um cara perfeito, elas ainda podem sair com outros que não são tão bons quanto ele. Eu vou generalizar um pouco, tá? Isso não acontece em todos os casos, mas, no geral, uma testadora é aquela que sofreu algum tipo de desilusão. Provavelmente ela foi enganada ou traída por um cara no passado. Uma testadora sai com vários caras para sentir que tem algum significado, para se sentir desejada e atraente. E isso é muito importante para as mulheres. Conheci uma garota que fez isso. Ela saiu da faculdade por 1 ano para poder se mudar para a cidade e namorar a sério alguns homens em tempo integral. E, em média, ela estava namorando 8 caras de uma vez. E nenhum deles fazia ideia disso. Ela tratava os 8 muito bem. Então, todos eles pensaram que eram os únicos.
Esses caras não conheciam o sistema da caixa de Pandora e podem ter achado que ela era uma investidora, embora eles não conhecessem a terminologia correta, porque eles não sabiam sobre todos os outros caras e pensavam que toda a atenção estava focada neles. Nós estamos te ajudando a identificar as pistas sutis para que você possa descobrir quais garotas são realmente testadoras. Porque, como eu disse antes, as testadoras mostrarão uma imagem como se fossem investidoras. Agora, quando eu digo que uma testadora namora vários caras, isso não significa que ela esteja dormindo com todos os caras ao mesmo tempo. Geralmente, ela dorme só com um. Isso realmente depende do seu conflito sexual, se ela é uma negadora ou justificadora. Nós falaremos sobre isso a seguir. Se eu me lembro bem, essa garota que eu comentei que ela estava saindo com 8 caras, na verdade estava dormindo só com 2 ou 3 desses caras. Normalmente, elas estão apenas mantendo esses caras como orbitadores. As testadoras possuem estratégias elaboradas para manter esses caras em órbita, ou seja, por perto, enquanto elas experimentam outros caras diferentes ao mesmo tempo. E em algum momento, elas decidem qual deles querem manter a longo prazo. As estratégias para orbitadores incluem falar sobre sexo, o que insinua uma promessa de sexo, sumissos ou sugerir sair e depois desistir no último minuto, não se comprometendo muito, parecer indefesa, motivando os homens a protegerem ela, o que se torna um grande atrativo para eles, fingir não confiar em um cara ou acusar ele de ser um manipulador, usando isso como uma tática para adiar o sexo, sempre tentar dominar o relacionamento, por exemplo, esperando bastante para retornar as ligações e assim por diante. Ela pode fazer isso por já ter vários caras na reserva. Essas estratégias são extremamente poderosas e, como homens, nós temos que tomar muito cuidado com elas. É melhor saber quando uma mulher é uma testadora e tratá-la como tal. Não a leve a sério, nem use uma de nossas estratégias avançadas para convertê-la. Vamos recapitular as testadoras. Não se preocupam em encontrar o cara perfeito. Elas conseguem o que precisam de uma combinação de homens. Elas possuem muitos homens para ter algum significado, para se sentirem desejadas. Elas nem sempre estão dormindo com todos eles. Elas possuem estratégias sofisticadas para manter os caras em órbita. E as testadoras podem ser convertidas em investidoras se você tiver as habilidades certas. Investidora. Vamos falar sobre as investidoras. Então, enquanto uma testadora é indiferente em relação a encontrar um cara perfeito, uma investidora quer encontrar esse cara. Isso não significa que ela ache o cara perfeito e decida ficar com ele. Ela tenta consertá-lo. Ela vê que ele tem potencial. O cara tem o potencial para ser perfeito para ela, e é isso que a mantém devotada a ele. Normalmente, há uma coisa que ela tenta mudar para que ele se torne perfeito para ela, mas há um porém. Assim que ela consegue mudar essa coisa, seu interesse geralmente diminui. Porque para ela, a sensação de ter algo para trabalhar, algo para consertar, é o que a mantém interessada e atraída. Isso terá um grande papel nas estratégias para atrair uma investidora. As investidoras são ótimas namoradas. Isso é verdade. Por outro lado, as testadoras podem ser muito divertidas, mas se você quiser mudá-las para uma investidora, isso exigirá uma estratégia diferente, que nós vamos discutir mais para frente no programa. E o mais interessante é que uma investidora ficará com um cara até ela estar convencida de que ele não é o ideal. A palavra-chave, estar convencida. Ela normalmente tem que estar convencida, sem sombra de dúvida, de que ele não é o ideal. E se ela estiver convencida, ela passará para o próximo cara, e às vezes com uma pequena fase de testes entre eles. Normalmente, uma investidora também sofreu algum tipo de desilusão, mas ela não se sente traída. Ou ela teve que se mudar para longe de um cara que ela realmente amou, ou perdeu de alguma outra forma, ou, e isso é muito importante, ela culpa a si mesma pela perda. E agora ela está investindo para provar a si mesma que ela pode criar o relacionamento perfeito. Basta ajudar um cara a entrar em um papel que não é necessariamente natural para ele. Ela pode se sentir solidária, maternal, caridosa, importante
e necessária. Essas são as emoções que estimulam ela a agir assim. Vamos recapitular sobre as investidoras. Ela quer ter o cara perfeito, mas na verdade está procurando por potencial. Ela tende a namorar apenas um cara de cada vez e a investir seu tempo e energia nele. Ela prefere menos relacionamentos, mas que sejam mais longos. Na maioria dos casos, se ela tiver sucesso corrigindo o cara, ela vai perder o interesse. Deixa de ser divertido. Ela ficará com você até estar convencida de que você não é o cara ideal. Aí sim, ela parte para o próximo.